E aí, moçada, tudo bem? O Cine Marxista de hoje foi a pedido de vocês e é sobre como o Coringa mostra de forma muito clara como as ideologias capitalistas formam diversas formas de vida e, mesmo quando a pessoa está se desvencilhando de uma, ela acaba entrando em outra. O começo do filme Coringa mostra como é a vida e a ideologia que o Arthur Fleck vive antes de começar a ser alterado pela cidade e pelo que vai acontecendo com ele no decorrer do filme. Então, só o nome dele já denota alguma coisa. Arthur Fleck. Fleck é sujeira, mancha, né? Então já mostra até pelo nome que ele não tem, né, algo especial ao redor dele. Inclusive até ele fala para a mãe dele mais para frente que ele sempre detestou esse nome. E bem, o que constitui a existência de Arthur Fleck? Ele é um homem na faixa de seus 30 e poucos anos, claramente ele trabalha, né, ele sustenta a casa há no mínimo 10, 15 anos, porque ele cuida de uma mãe que é doente mental, e são só eles dois, eles moram num apartamento horrível, né? Então você tem o núcleo familiar dele, né? Ele cuida da mãe. Ele cuida da mãe trabalhando, e o trabalho dele é como palhaço, né? A gente está em 1981 em Nova York, né? No início do neoliberalismo que esticou a crise econômica que já começou no início dos anos 70. Então a gente vê aí, tanto que literalmente a primeira cena do filme é ele, né? Pintando a sua cara de palhaço, mas ouvindo a questão da greve dos garis, já está durando há vários dias, e ele reagindo àquilo, ou seja, ele quer chorar, ele está triste, ele está incomodado com aquilo, só que ele tem que pintar, né? Ele tem que manter, e não tem a ver só com o seu personagem de palhaço, né? É toda uma ideologia dessa positividade tóxica que a gente vê no nosso dia a dia, né? Que, pense positivo, pense no agora, né? Para que reclamar se tem tanta coisa boa na sua vida, quando na verdade isso serve para fazer as pessoas não criticarem a sociedade, não enxergarem a sua realidade e acertar como tudo tá bom, né? Tudo tá sempre bom, então você não tem direito de achar nada ruim. O trabalho do Arthur, ele é ao redor disso, ou seja, ele com certeza recebe pouco, e a gente vê que a visão de mundo dele, a princípio, não é violenta. Porque na primeira sequência do filme, que começa com ele se maquiando, e depois ele trabalhando, que é muito engraçado, que eles girando uma placa de uma empresa que está falindo, ou seja, quer só limpar o estoque antes de falir. E aí ele é roubado a placa por uns moleques lá de rua e é espancado. E essa cena do Arthur espancado, até com a sua florzinha, né, que solta água, chorando junto com ele, cercado de lixo antes de aparecer o título do filme Joker, a gente vai ver no final do filme, quando o Bruce Wayne, com os pais dele mortos, cercados de lixo, vai ter também a sua origem, né? Então aqui o filme espelha essas duas situações e as duas têm a ver com o capitalismo, como eu vou, vamos dizer, expor aqui nesse meu vídeo. E outro aspecto da vida dele que a gente vê, ele é um doente mental que trata sob tratamento, só que ele está sob um tratamento ruim. Praticamente ele fala, você não me ouve, eu já disse isso para você, você não está prestando atenção e eu literalmente preferia estar internado. É o que o Arthur fala pra gente logo na primeira interação com essa mulher. E ela se mostra também, obviamente fazendo parte de um sistema que já está falindo, né, que já está ali com poucos recursos. Quando ele pede mais medicamento, ela fala, uai, você já está tomando 7? Tem certeza que isso já deve estar fazendo algum tipo de efeito, ou seja, ele claramente tem um atendimento, como diz, um acompanhamento psicológico precário, mas que o ajuda, a princípio, a se manter nessa estrutura inicial que a gente conhece dele, né? E qual que é o sonho desse personagem, né? Desse cara que está sempre com a positividade, que a positividade ela literalmente emana do corpo dele quando ele não quer reagir rindo, né? Você vê que essa risada doentia que ele tem, essa coisa automática, essa doença que ele entrega até um cartãozinho para avisar as pessoas, ela aparece toda vez que ele está incomodado, que ele está com alguma situação que ele não sabe lidar, que ele não tem, como diz, as ferramentas para lidar com algo que traz estresse para ele. Como é a mãe no ônibus, que ele brinca com a criancinha e briga com ele,
como vão ser os caras no metrô mais tarde. E toda essa situação ele reage rindo, ou seja, se o mundo quer que eu ria, e é literalmente o apelido que a mãe dele chama ele desde criança, que é happy, que é feliz, é assim que eu tenho que me portar no mundo, é assim que eu vou, como diz, conseguir meus sonhos, conseguir sobreviver. E o último aspecto que eu tenho para falar dessa parte inicial é qual que é o sonho do Arthur, né? O filme, a gente vai vendo o dia a dia dele, ele sempre tem um dia horrível de exploração, de ser diminuído, porque tem doença mental, de várias questões dessa vida do dia a dia dele, e ele sobe acabado as escadas até chegar na casa dele. E ele vai, cuida da mãe, a mãe dela tá lá, né? Ele não acredita nessa ilusão de que o Thomas Wayne, que ela trabalhou há 30 anos, o pai do Bruce, né, o bilionário, vai ajudá-los. O único momento que ele tem de desconectar dessa realidade dele é de assistir o The Murray Franklin Show, né? Que é um talk show, que talk show a gente tem aqui no Brasil também, mas lá nos Estados Unidos eles constituem muito da identidade capitalista das pessoas, né? Porque é no final de noite, é um programinha com as piadinhas políticas e cotidianas muito rasas, que não fazem, como diz, uma crítica muito aprofundada, que ele vai te mostrar o que assistir, né? Quais os artistas que você tem que ser a celebridade, qual música ouvir e até o que comprar, né? Então ele é muito essa representação dessa ideologia. E além de ser o escapismo dele, né, que é onde ele dá a risada, é literalmente a figura que ele gostaria que fosse o pai dele, né? Tanto que ele tem uma alucinação onde ele tá lá no programa, aí ele pode falar, não, porque olha só, eu sou uma boa pessoa, a minha função é trazer risada pro mundo e eu sou muito bom porque eu cuido da minha mãe. E aquilo ali ele falando como ele se enxerga. E aí ele recebe aqueles aplausos e tudo, e quando ele é chamado na ilusão para interagir com o Murray, com o personagem do De Niro, o De Niro sussurra para ele, eu trocaria toda a minha fama para ter um filho como você e abraça, né? Ou seja, esse é o mundinho do Arthur. Essa seria a realidade do Arthur dentro dessa ideologia de comprar essa positividade tóxica, né? De que se eu manter um sorriso no rosto as coisas vão dar certo. Esse é o mundo do Arthur e provavelmente tem sido por vários anos. E aí começa a transformação, né? Tanto do Arthur em Joker, do Arthur em Coringa, como a ideologia de positividade tóxica que gera nele, ela vai se perdendo, vai trocando, né, essas bases, né, esse trabalho, essa mãe, essas coisas que mantêm o Arthur, elas vão sendo apagadas, vão sendo questionadas, e o que vai ser, o que vai preencher esse vazio são outros pontos da ideologia capitalista que vão tornar o Arthur em Coringa. Então, qual que é o primeiro ponto? Qual que é a primeira ruptura que o Arthur tem da sua realidade, que, como eu disse, deve ser de muito tempo? É a arma, né? Ele foi espancado pelas crianças na rua, falou, eu não tenho raiva delas, elas são crianças, só que aí chegou o exemplo do Bolsominion lá, fala, ó, eu vou te dar essa arma aqui porque senão eles são uns animais, eles vão tirar tudo da gente. E o Arthur ainda avisa, eu não deveria ter uma arma. Ele sabe, ele está ciente da sua condição como doente mental. E essa arma, ela literalmente vai causar as piores coisas pro Arthur. Por quê? Ele vai levar ela para um hospital, porque, tipo, ele recebeu ali no trabalho, tá com ela, e pelo fato de ter derrubado ela no hospital enquanto dançava para crianças, ele é demitido. Só que a demissão não é por conta da arma, é por conta que o mesmo Bolsominion, sem vergonha, que deu a arma para ele, mesmo sabendo que ele é doente mental, mentiu pro chefe para falar, ó, ele tentou comprar uma arma de mim semana passada. Ou seja, o cara tirou o dele da reta e ainda causou a demissão do Arthur. Essa é a primeira significação da arma para o Arthur. Ele perde o emprego dele. E aí, voltando dessa demissão e tudo, ele está no metrô, e aí vem 3 caras de Wall Street, que sim, estão no metrô, mas estão ali com Rolex de ouro, né? Estão de terno, claramente estão ali para zoar e não que eles utilizem como meio de transporte, se estivessem ali só para causar confusão com algum trabalhador normal. E eles estão ali mexendo com a mulher e tal, que está lendo um livro, jogando batata frita nela. E o Arthur, ele vê aquela situação, de novo, ele só sabe lidar com coisas que causam estresse, que mexem com ele, a dar essa gargalhada, né, que sai de dentro dele. E aí, por essa risada, né, descontrolada, ele salva a mulher, porque os caras vão dar atenção para ele, a mulher sai, enfim.
E aí eles começam, e o Arthur até tenta mostrar a cartinha que não, eu tenho esse problema e tal. Eles começam a espancá-lo, e aí por ele ter a arma na mão, ele mata os dois primeiros aí em legítima defesa, né? Muito rápido, o primeiro cai um tiro na cabeça, dá 2 tiros no segundo e cai. E aí ele começa a perseguir, ainda naquela adrenalina, ele persegue o terceiro e finaliza, e executa. Acho que a parte mais mentirosa do filme é o Arthur ter acertado todas as balas, mas enfim, é o normal do filme. E aí a gente vê o que o efeito dessa violência, o que esse poder de poder reagir, de poder mostrar que as pessoas que ele não vai, quando ele fala no final, ser um menininho que vai aceitar tudo isso calado, ele dança, ele sente esse poder ali no banheiro, né? Ele tem essa troca, né? Ele já colocou aquilo ali nele. E essa presença da arma, esse sentimento que ele teve, faz ele ser enxergado, que é outra coisa muito grande que o Arthur sente falta, que ele não é valorizado, como todo trabalhador alienado, né? O sonho que ele tem daquele pai, do Murray, do comediante, é também do Arthur ser enxergado, que ele acha que ele deve ser enxergado por ser uma pessoa boa, que cuida da mãe, que quer dar alegrias para as pessoas. Isso não é errado. Só que, como ele é enxergado por ter matado as 3 pessoas, então estão saindo no jornal e tá até começando uma revolta, não inspirada, mas foi um gatilho de uma revolta de um povo que está morando sob o neoliberalismo, que está cercado de lixo. A Nova York aqui, ela é muito mais... ela é muito decrépita, né? Ela tá suja de lixo, as pessoas estão mexendo no lixo para sobreviver. Tem gente morando na rua, que nem mesmo a Nova York dos anos 70, dos filmes do Scorsese, mostra com tanto detalhe essa questão. E aí o Arthur começa a construir a sua nova identidade. Então, ele já perdeu esse emprego, ele matou aquelas pessoas, ele está nessa dificuldade, e ele ainda tenta, com um encontro aleatório no elevador, com uma vizinha negra, jovem, bonita, ele ainda tenta criar uma ilusão para se manter dentro da sua positividade tóxica anterior. Basicamente, todo personagem da negra pode ser resumido em: ele cruza com essa personagem, com essa vizinha no elevador, eles têm uma interação, ela reclama do lixo do prédio que eles moram e faz esse símbolo aqui da pistola. O Arthur responde e, a partir disso, eles não interagem mais pessoalmente. É tudo na imaginação do Arthur. Nos momentos que ele precisaria de uma comunidade, de alguém para dar apoio para ele, essa pessoa está lá. Que é quando ele vai tentar fazer um stand-up, ela está lá assistindo, quando a mãe dele está internada, ela está lá com ele. E esse símbolo da pistola não tem como a gente deixar de falar do filme Taxi Driver, né? Que tem muito essa questão também de mostrar essa Nova York decrépita, de mostrar uma pessoa que, né, como uma pessoa normal vive dentro desse sistema e enxerga esses defeitos. Mas é a cena final do Taxi Driver, onde ele faz o que tem que fazer lá, e é onde tem essa diferença de percepção do Taxi Driver, que pode ser tanto que o Travis Bickle, ele é reconhecido como herói pelo que ele fez, como ele está morrendo ali é o que ele gostaria de ter sido, ou seja, ele abre a porta para essa ilusão. E no Coringa presta homenagem a isso, falando que é uma ilusão. Tanto que, quando o Coringa mais pra frente entra no apartamento da mulher, né, todo acabado, e ela fala: "O que você está fazendo aqui? Seu cara que mora no corredor, não tem ideia de nada", ele fala que teve um mau dia, olha para ela e faz o sinal da arma e sai, né? Ou seja, ele criou aquela pessoa para ajudar ele num momento difícil, mas ele não a atacou. E aí entra outro ponto nessa transição do Arthur, que é a seguinte: tudo que muda na vida dele, todas as ações violentas que ele faz, elas servem para destruir essas bases que nós vimos lá no começo do filme. Então a arma chega e ele perde o emprego, né? Depois, com o decorrer, que ele tomando mais coragem, ele vai ver, por exemplo, o que a mãe fica escrevendo nas cartas para o Thomas Wayne, né? E aqui o Thomas Wayne, que é bilionário, né, que já começou os protestos, ele está chamando as pessoas de palhaços, né? Que fala assim: não, nós que tornamos alguém na vida, a gente sempre vai olhar com desdém dessas pessoas que não fizeram nada, que elas são palhaços, né? Ou seja, é o bilionário literalmente rindo da cara da classe trabalhadora e as pessoas reagindo. E aí o Joker lê aquilo ali, o Arthur ainda lê aquilo ali, e ela fala que o Arthur é filho do Thomas Wayne. E aí isso gera
como diz, ele sempre esteve atrás de um pai, né? O Murray é a figura do pai, então se meu pai é um bilionário, se meu pai pode nos ajudar, eu vou atrás, né? E aí ele começa a fazer essas movimentações, e aí tem aquela cena que até apareceu no trailer, que ele vai lá na mansão Wayne, lida com o Bruce, e ele só não mata o Alfred quando o Alfred começa a falar que não, sua mãe é doida, não sei o quê, porque ele vê o Bruce e se detém, né? E quando a gente vai entender o que aconteceu, basicamente ele vai até ainda o Hospital Arkham, que vai virar o Asilo Arkham, e lá a documentação mostra que a mãe dele, na verdade, adotou o Arthur, e ela tinha problemas mentais e colocou ele em situações onde ele foi acorrentado em aquecedor, onde ele era espancado, e é por isso que ele teve o seu dano psicológico. Só que essa questão da mãe dele, ela pode ser muito bem virada com essa foto onde está escrito, uma foto da mãe dele jovem, com uma letra que é diferente da letra da mãe dele, que a gente pôde ver em zoom no filme, onde aparentemente o Thomas Wayne fala: eu gosto do seu sorriso. Ou seja, entre descobrir que a mãe foi adotada, ele tem um surto, e ele vai e mata a mãe. Só que aí depois que ele mata a própria mãe, ele descobre que provavelmente ela estava certa e foi o Thomas Wayne que criou todo esse cenário com direito a notícias e documentação e tudo para afastar o filho dele. Ou seja, o filme deixa essa dúvida. Só que ele ali naquele momento ele já está tão desconectado e já nessa transição avançada para virar o Coringa, que ele só amassa a foto e não pensa mais nisso. Ou seja, ele tá perdendo tudo, né? Ele vai reconstruindo a sua identidade, saindo dessa positividade tóxica, absorvendo tudo aquilo que ele vê na TV. Quando ele vai fazer um stand-up, ele literalmente ali ele não tá nem rindo das piadas. E aí, quando o Arthur tá ali no stand-up assistindo um cara, nem lembra as piadas, que esse não é o ponto, ele tá ali anotando. Olha, a gente vai usar um terno, mas ainda vai ficar casual. Ah, talvez o cabelo tenha que ser penteado para trás com gel. Sempre mantenha contato visual. Sempre faça algum tipo de afirmação com a piada. Ou seja, ele está constituindo a imagem que ele acha que deveria ter como alguém que merece ser visto, como merece ser vencedor, com os exemplos que ele vê no stand-up, com os exemplos que ele vê na televisão. E é por isso que, quando ele já perdeu o emprego, quando ele já cometeu os assassinatos, e ele resolve ir fazer um stand-up por conta própria, que para mim é a cena mais triste do filme, ele é uma pessoa com uma doença mental, ele não tem a menor capacidade de estar ali, de lidar com aquela situação, né? De poder centrar e focar em algo, e muito menos ele não... muito por ser essa pessoa doente, ele não tem uma piada pronta, ele não dá conta, ele não tem um material. E aí, esse momento triste de um cara claramente com um problema mental, que está ali desassociado de tudo, que não dá conta, né? É deprimente, isso é aproveitado pelo Franklin Murray quando o Arthur está lá com a mãe dele. E a mãe dele, e aqui tem que fazer uma pausa, porque a mãe do Arthur, ela literalmente só está internada no hospital, porque os policiais que estão investigando as mortes, os assassinatos que o Arthur cometeu no metrô, eles vão até a casa dela, eles não sabem conversar com ela tem um piripaque, ela cai e bate a cabeça, e aí que ela tem um derrame. E aí os policiais contam isso e falam: pois é, foi mal aí. Basicamente assim. Então a estrutura que eles mostram do Estado, né? Seja com o tratamento de baixa qualidade do Arthur, seja com esses policiais que basicamente matam a mãe dele, e seja com essa possibilidade do Estado, junto com a imprensa, ter criado a mentira de que o Arthur não é filho do Thomas Wayne, como a gente vê muito bem essa crítica também de como o Estado sempre é um acessório do capitalismo. E essa transição de Arthur para Coringa, ela vai tendo todos esses elementos, né? Ou seja, eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais trabalho, o pai que me foi prometido não é meu pai. Inclusive, quando eu fui, que ele vai até um momento muito... É o único filme, né, dentro do filme que a gente vê, é quando o Coringa vai até o Thomas Wayne, que literalmente está acontecendo um protesto lá dos palhaços que o Thomas Wayne chamou. Eles estão assistindo o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin,
E aí tem esse frame aqui que eu tenho que colocar, que é o Arthur que ele entra, coloca a roupa mais de classe trabalhadora que existe, que é do Lanterninha. Ele aqui de costas, cercado pelos bilionários, né, todos de black tie, rindo de um trabalhador num filme onde ele é super explorado, alienado, ele é preso, né? Ele tem uma série de infortúnios e naquela cena específica dele de patins vendado perto do precipício, ele tem no mínimo um momento de buscar a alegria, né? Porque o Tempos Modernos, ele de começo ao fim ele está falando, olha, essa busca da alegria nessa vida moderna, né? E aí termina, começa com ele passando por diversos percalços. Naquele momento ali, ele está, como diz, entre empregos, acabou de sair da prisão, ele está aproveitando que ele pode patinar, que ele pode ter um pouquinho de alegria, e os bilionários estão ali rindo, né? Provavelmente herdeiros e da mesma laia que também explorava aquele trabalhador há 80 anos atrás, eles estão ali rindo, né? E o Arthur naquele momento. E quando o Arthur vai confrontar o pai, ele fala, né? Fala aquelas coisas e o que ele recebe em troca? Ele recebe um murro na boca, né? O Thomas Wayne trata ele dessa forma. Então, a gente que tem tudo que mantinha o Arthur, toda a ilusão que ele tinha, ela vai por terra abaixo. Só que mesmo assim, ele não vira o terrorista, a pessoa que sai matando pessoas a esmo. O plano final dele, quando ele tá ali, a mãe já tá morta, quando ele tá... já recebeu o convite para participar do programa do Murray, ele se pinta, ele se imagina, ele faz a dancinha, só que ele sempre quis acabar se matando. E aí volta aquela frase que tá lá desde o começo do filme, no diário dele, que é: eu espero que a minha morte faça mais centavos, né? Ou seja, faça mais dinheiro, um trocadilho com sentido, do que a minha vida. E aí ele, ou seja, ele estaria feliz naquilo ali, porque ele entende que essa vida fodida, essa vida triste, essa vida dele que não faz mais sentido, que tudo que significava alguma coisa para ele foi por água abaixo, que pelo menos ele vai virar um espetáculo, ele vai sair na televisão e as pessoas vão enxergar ele, nem que seja para saber, um cara chamado Arthur Fleck se suicidou na televisão. E aí quando ele já tá com isso decidido, volta lá o personagem, o Bolsonaro que entregou a arma para ele junto com o anãozinho, que também é outra referência ao Taxi Driver, mas eu falo mais no final do vídeo. E aí o cara que deu a arma para ele, que fez ele ser demitido, fala assim: não, porque os policiais estão começando a perguntar lá sobre mim e tal, eu queria só saber o que você vai falar, porque você sabe que você é meu amigão e tal. E aí o Arthur mata o cara, né? Pega uma tesoura, enfia no pescoço, enfia no olho do cara, é a morte mais violenta do filme. E mostra isso, né? Que nessa desconstrução do Arthur da positividade tóxica, um dos últimos passos dessa conversão ainda pro Coringa, ele não mata indiscriminadamente. Ele matou uma pessoa que foi fundamental em tudo que está acontecendo que a gente assiste no filme, porque não apenas deu arma, como mentiu para fazer ele ser mandado embora, como ele também não machuca a pessoa pequena lá, o anão do filme, inclusive antes do anão ir embora, que tem a cena engraçada, que o anão não consegue alcançar a travinha lá, ele fala que se você for o único que sempre me tratou bem, e dá um beijo na careca do anão, e o anão vai embora. E aí a gente vai pra cena que é o pôster do filme, né? Que é o Arthur, que passou o filme subindo essas mesmas escadas, sempre diminuído, sempre esmagado. Ele tá ali na representação máxima da ideologia que ele comprou, né? Que ele tá ali de terno, como ele aprendeu no stand-up, ele tá com o cabelo para trás, né? E ele tá fazendo aquela dancinha, que é o que ele vê o Murray fazer toda vez que ele começa o show, e ele se sente poderoso, nem que seja só até o tempo dele se suicidar, porque lembre-se, o pôster do Coringa, essa cena que as pessoas estão tirando fotos e fazendo todo um bafafá, naquele momento é uma pessoa vazia, entregue, que se pegou o resto de uma pequena identidade, uma pequena imagética que sobrou para ele e tá indo se matar ao vivo na televisão. É isso que tá acontecendo. E aí, para ele poder chegar lá, ele vai passar pelo meio do protesto, aqueles policiais lá são espancados, matam um cara, enfim. E aí ele chega no show do Murray. E ao chegar no show do Murray, ele continua claramente disposto a se matar. A única coisa que ele pede pro Murray é: olha, me apresenta como Joker, né, como piadista,
no caso da tradução como Coringa, que foi como o Murray humilhou ele quando ele apresentou o clipe dele lá, né, uma pessoa com doença mental tentando fazer um stand-up. E aí a gente mostra o que o Murray, na verdade, quem ele realmente é, né? Ele, mesmo num dia em que os protestos causaram a morte de um cidadão e que dois policiais estão internados de forma grave, o Murray coloca um cara fantasiado de palhaço porque o que importa para ele é a audiência, né? É ser falado, é estar nesse zeitgeist e alimentar isso da forma que for. E o Arthur compra isso. E aqui eu vou colocar a cena sobre a minha voz. Essa aqui, pra mim, é a cena onde o Arthur vira Joker. Que é onde o Arthur tá ali esperando pra entrar atrás da cortina. E o Murray humilha ele de novo, passando um clipe, que novamente é a cena mais triste do filme, de uma pessoa com doença mental tentando fazer um stand-up, que ele não tem condições nenhuma, mas dada a ideologia que ele vivia, dada essa adoração à televisão, é o que ele imaginava que era a sua saída. E aí o Joker começa a fazer a mesma dancinha, a mesma coisa que ele fez depois de matar os caras de Wall Street no metrô. E aí toda as várias falas do Arthur que ele vai falando ali, basicamente é o seguinte sentido: vocês da imprensa, vocês os poderosos, vocês definem quem que merece ter atenção, quem que merece ser visto ou não. Ele não está falando simplesmente da questão, eu vi até uma crítica, porque o Todd Phillips, ele é um comediante, dá dando um tiro num cara, não tem nada a ver com isso. O que ele está falando é, vocês escolhem o que é válido de ser visto ou não. Vocês optam, vocês controlam isso, né? E ele fala da falta de empatia das pessoas, né? Que vocês estão aqui me atacando por ter matado. Ele confessa que matou os 3 de Wall Street. Mas se fosse eu na rua, não seria notícia, e ele tá certo, né? Se fosse qualquer um palhaço morreu na rua, seria uma nota de jornal e não teria nenhuma significância. E a questão para comprovar que o Murray estava se utilizando é que depois que o Arthur confessa, o gerente, o produtor, fica aqui falando, cara, corta, e o Murray mantém, né? O Murray tá mantendo a situação porque ele sabe muito bem que tem uma confissão ao vivo de um cara vestido de palhaço, que foi ele que matou o povo de Wall Street, que aquilo aí vai ser uma enorme repercussão. E é só isso que ele busca. Ele não tá ali para dar esperança e tá pouco se importando com quem se inspira com a figura do Murray, como é o caso do Arthur. Ele tá ali para isso, pro lucro. E aí o Arthur, ele tem um momento que ele ainda tenta fazer a piada do knock knock, né? De knock knock, bate na porta, quem tá aí? E ele, de novo, a gente lê aquela frase, né? Eu espero que a minha morte valha mais centavos, faça mais dinheiro, tenha mais sentido do que a minha vida. E aí, naquele momento, ele entende. Porque o Murray não apenas mentiu para ele, né? O que ele significaria para ele. Ele tá usando o Arthur num momento totalmente ali para se beneficiar, a figura do Murray. E para completar, o Arthur tá falando que foi ele, o Murray tá falando que o Arthur é o culpado daquele movimento, que essas pessoas só estão na rua por conta dele, ele que começou. Inclusive ele chega a falar, você fez isso para virar um símbolo. E aí começa, que vai ser a minha conclusão aqui desse raciocínio sobre o filme, essa desconexão. Que o Coringa, ele não é uma figura anticapitalista de forma alguma. Tanto que quando ele mata o Murray, o que ele tá se entregando ali, vestido com aquele terno, com aquele cabelo e fazendo tudo aquilo, a vida dele não tem mais sentido nenhum. Tudo que ele tinha na sua composição inicial, que é o trabalho, que é a mãe, né, que é o sonho, que é todo aquele mundinho, ele não existe mais. Ele foi ceifado dele, só que agora ele vai ter um sucesso, ele vai ser reconhecido da forma que ele nunca foi. Porque com aquela roupa e com esse ato de violência que anteriormente, né, fez sentido para o Arthur nessa transição, o Coringa, ele ganha todo esse significado, né? Ele vai ser falado por gerações, ele vai ficar muito famoso. Só que é aqui que é o ponto principal. O filme Coringa é um filme anticapitalista.
Ele mostra as falhas do sistema capitalista, ele mostra como as pessoas são tratadas, como os bilionários enxergam os trabalhadores, toda essa questão da exploração, e mostra muito bem essa ideologia, a ideologia da positividade tóxica, a ideologia de se vestir bem e de falar e de fazer esse espetáculo, que isso vai fazer você visto, reconhecido e ser famoso. Só que o Arthur, ele não tem absolutamente nada a ver com os protestos. Ali são pessoas que estão cansadas da cidade suja, do desemprego, do neoliberalismo, de tudo aquilo, se revoltando contra os bilionários, e só aconteceu de ter ali uma situação onde uma pessoa vestida de palhaço matou uns bilionários no metrô. Só que o Arthur, ele não acredita em absolutamente nada disso. Tudo que o Arthur acreditava foi pelo ralo durante o filme. Então, toda a imagética que a gente tem é uma crítica de como o capitalismo pega e se serve de todo tipo de coisa que é muito midiática, de grandes expressões, né? Dessa teatralidade para fazer dinheiro. Porque no fim das contas mesmo, no final do filme, qual que é a única pessoa que saiu ganhando? Vai ser os donos dos jornais e da imprensa. Por quê? O Arthur, ele não tem absolutamente nada a ver com aquele protesto. O protesto, a gente não sabe, obviamente, detalhes sobre ele, mas aparentemente, sim, são pessoas se revoltando e quebrando coisas e botando fogo, mas elas não são organizadas, elas não têm, como diz, algo que elas estão demandando, além de, mate os ricos, etc. E ela não tem poder, obviamente, porque obviamente o que vai acontecer ali é chegar a polícia, descer o cacete em todo mundo e, né, enfim. E o Coringa, quando ele tá... já se entregue totalmente, que ele já matou o Murray, e ele tá vendo toda essa rebelião, as pessoas destruindo, ele se enxerga no caos. Ele não tem mais nada para ele significa mais nada, tudo que constituía a pessoa dele foi embora. Então ele poder ver que a figura dele, essa imagem falsa, né, de que alguém que é contra o sistema, tá causando as pessoas a destruir tudo ao redor, ele tá achando tudo maravilhoso. Porque ele chegou no ápice do seu niilismo, para ele nada faz sentido, né? Então, uma das últimas cenas ele, depois que a viatura bate, ele é tirado pelos protestantes do carro. E aí, depois que ele acorda, ele pega o próprio sangue, ele não tá feliz naquele momento, ele pega o próprio sangue, pega o próprio sofrimento dele, mas pinta o sorriso na cara e faz a pose pros protestantes, para quem tá ali, os cidadãos, ele é o resumo perfeito do filme, né? Ou seja, o Arthur passou por uma jornada onde ele foi violento, onde ele teve reações, onde ele perdeu tudo que constituía a vida dele, né? Ele perdeu o seu núcleo, ele perdeu sua identidade, ele comprou outra ideologia. Só que o que as pessoas que estão nas ruas estão enxergando ali não significa nada do que eles estão lutando. É um totem vazio, é um líder vazio. Ele não é Lenin ali, né? Aquela cena que ele tá no carro, repete a multidão, tá parecendo Lenin dando um discurso naquelas fotos clássicas. Ele é uma mentira que o capitalismo propiciou, produziu e divulgou na imprensa, né? Tanto que aquele take final ali, depois da morte do Murray, onde a gente vê todas as televisãozinhas, os vários canais falando da mesma coisa, isso é a crítica principal do filme. É como o capitalismo recupera qualquer coisa que pode ser contra ele, que pode ser antissistêmico, para tornar em uma commodity, para tornar numa mercadoria. Naquele momento, o tanto que o Coringa vai ser falado na televisão, o tanto que ele vai dar dinheiro, né, que as pessoas vão procurar e vão querer saber mais da vida desse cara, quem está ganhando no final é isso, né? Ou seja, quando a gente vai para o final, e aí já é o Coringa mesmo, é o Coringa preso, é o Coringa no asilo, é o Coringa que vai fazer a Harley Quinn mais pra frente, é o Coringa que vai ser o terrorista lá dos filmes do Christopher Nolan, que eu vou ter que fazer aqui com certeza posteriormente, ele tá totalmente niilista, né? A piada pra ele, as pessoas não vão entender, né? E aí aqui, nesse momento que ele tá se despedindo, antes dele matar, né? A primeira vítima que não é da vida dele é só nos créditos, né? Que ele mata aquela médica também negra no final, aí a gente vê que no final do filme do Coringa, né, essa pessoa da positividade tóxica, a pessoa que estava tentando se manter, perde tudo e vira essa figura vazia,
tudo que a gente viu no filme é a origem também do Batman. Que é a gente ver que no começo do filme tá o Coringa aqui no chão, espancado, cercado de lixo, e a gente vê no final do filme o Bruce Wayne cercado dos corpos dos seus pais, também cercado de lixo. E a diferença é que, enquanto o Coringa perdeu tudo e virou um símbolo vazio, que só confia no caos e na violência, porque ele só enxerga que sua vida tem valor, sendo o espetáculo, sendo falado na imprensa, a gente vai ver um cara bilionário que, com esse trauma que ele teve, vai ficar viciado em questão de arte marcial, vai utilizar de armamento militar para poder se constituir numa pessoa que vai punir os bandidos porque o Estado é deficitário, e vamos chegar no ponto onde a gente vai ter a constituição do fascista, que é o Batman, né? Que sinto muito, eu também fui um grande fã do Batman, questão dos filmes, todos aqueles videogames lá do Arkham Asylum, joguei diversas dúzias de horas, mas a verdade, quando a gente vai fazer uma análise marxista do Batman, é isso. Ele é um bilionário que usa do seu poder, do seu acesso de armamento, para poder sentar o cacete na classe trabalhadora, que ele não muda absolutamente nada, que todas as estruturas estão ali mantidas, ou seja, tanto na origem e a tragédia do Coringa, quanto na história do Batman em si, o que a gente vê é sempre o capitalismo vencendo, é a ideologia vencendo. Então, se a ideologia da positividade tóxica venceu e dominou o Arthur por muito tempo, a ideologia dessa showmanship, né, de ser a figura, de ser o astro, de ser violento, ela vence também, porque ele vira um produto que é vendido pelo capitalismo, e o Bruce Wayne, ao ser o eliminador, né, dessas pessoas que querem escalar a escada social com crime, ele vai ser o responsável por eliminar e prender todos eles no asilo Arkham. Essa é a minha análise do filme Coringa. Eu acho que ele sim tem muitas mensagens anticapitalistas de mostrar que uma pessoa doente mental ela não é nativamente violenta. Tudo que aconteceu com o Arthur tem a ver com as condições materiais que ele tinha, né? Então, e essas condições materiais foram que constituíram as ideologias, a forma de enxergar o mundo e a forma que ele se formou como indivíduo, que no final das contas gerou uma pessoa que foi a favor do sistema, que deu mais lucro ainda para o sistema, ou seja, que ele estava preocupado, né, que ele queria que a morte dele fizesse mais sentido / dinheiro do que a vida, ele deu tudo isso, né? Não foi para ele, foi para a própria elite, foi para o próprio sistema que causou todo o sofrimento que ele teve a vida inteira. E, por fim, essa ideologia que o Batman vai representar aí, dessa normalizar a opressão, normalizar a tortura, normalizar invasão de privacidade pessoal, que é o que eu vou fazer eventualmente lá na trilogia do Christopher Nolan. Essa é a minha análise do filme. Eu acho que como bata a tecla, toda vez que eu gravo no Cine Marxista, o tanto que é importante a gente ver essa questão do que nos é fornecido por Hollywood, nessa questão ideológica, que o filme do Coringa fecha isso muito bem, né? Porque nada mais é do que a constituição de um vilão. Então faz todo sentido que um filme que traz mensagens anticapitalistas tenha um vilão que nada mais é do que uma imagética vazia, violenta e, como diz, pulverizada e virou, como diz, sensação, que virou hit, né? Que é a figura do Coringa nesse filme. E para concluir, a forma como a imprensa liberal cobriu o Coringa, ela ela reforça muito bem toda essa imagética que o Todd Phillips fez. Vamos lá. Quando você pega um filme desse, de várias camadas, que fala de ideologias, né? Fala de toda uma constituição, que fala de anticapitalismo, que fala dos bilionários, que fala de exploração, que fala tudo. Ou seja, é um filme que tem muito a ser elogiado, é um excelente filme na minha opinião, e você fica focando que a personagem negra ali é porque ele é racista. Ah não, porque isso aí é filme de white male rage, de homem branco enfesado, é filme para incel. Você está focando numa parte de uma coisa que é muito mais complexa, uma coisa que é muito mais sistêmica, para desvalorizar
e diminuir a mensagem real que o filme está passando. O ponto principal dessas pessoas que, videogame causa violência, o Coringa vai causar uma violência, olha só lá, o filme do Coringa de acho que é 2005, não vou lembrar agora, 2008. O filme de Coringa de 2008 fez aquele cara matar 12 nos Estados Unidos, quando, na verdade, o que gera pessoas como Arthur, como o Coringa e como esse atirador lá do filme do Coringa de 2008 é a sociedade em si, que isola pessoas, né? Que faz elas criarem ali toda uma ilusão para poder ter sentido nas suas vidas, e por existir também a saída da arma, da violência, de todo essa espetáculo que a mídia faz, ele opta por aquele caminho para poder ter valor na sua vida, né? Então, essas críticas, né? Porque basicamente lá nos Estados Unidos, né, onde deu mais bafafá, a direita comprou um filme como sendo para defender a ideia deles, né? De tudo isso, e a esquerda, os liberais lá, a direita também, ficou falando porque a gente não pode dar voz para essa violência, porque olha só lá a direita falando, e fica nesse ciclo todo, e no final, o que isso significou? Significou o Coringa filme fazendo $1 bilhão, né? Então, ou seja, o Todd Phillips, ele fecha o ciclo muito bem, né? Ele faz uma crise anticapitalista, ele mostra a ideologia, ele mostra esse vazio do espetáculo, né, dessa questão da televisão, e aproveita de todo esse sistema, aproveita todo esse bafafá para fazer $1 bilhão para o seu estúdio, né? Então, sim, o Coringa é um filme anticapitalista. Não, o Coringa não é um herói, ele se torna um vilão exatamente por comprar o pior que a ideologia capitalista tem para oferecer. E, no fim das contas, quem sai feliz e dançando e com dinheiro cheio no bolso é o estúdio que nos proporcionou essa obra, que sim traz muita reflexão, mas que significa muito o quanto que o capitalismo recupera e torna inerte e sem sentido todo e qualquer material que é crítico a ele mesmo. Fica aqui a minha reflexão, com certeza foi um pouco mais longa que o normal, mas eu acho que o filme merecia. E eu agradeço muito comentários, críticas, interações, né? Se puder ajudar o canal aí curtindo, compartilhando, assinando aqui, apertando o sininho, todos aqueles negócios de YouTube que vocês sabem muito bem. Eu agradeço muito, fico por aqui, até mais.